Antes de começar o vídeo, peço que você entre no Discord do canal caso você ainda não tenha entrado, o link vai estar na descrição. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Após o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil envia mais de 300 mil homens para invadir as Guianas. A invasão é rápida e eficiente, com o Brasil tomando o controle do território. Durante essa operação, as forças brasileiras aproveitam para capturar diversos navios de guerra aliados que patrulhavam o Atlântico Sul. Esses navios são tomados e incorporados à frota brasileira, fortalecendo ainda mais o domínio naval do Brasil sobre a região. Com sua capacidade naval ampliada, o Brasil, em conjunto com a Argentina, prepara uma invasão das Ilhas Malvinas, controladas pelo Reino Unido. Usando os navios capturados de aliados, as forças brasileiras e argentinas desembarcam nas ilhas e tomam rapidamente o controle, enfraquecendo ainda mais a posição britânica no Atlântico Sul e ampliando o domínio do eixo sobre a região. Em 1940, o Brasil, agora com uma força militar considerável e aliado da Alemanha, invade a Bolívia sem grandes dificuldades. As forças brasileiras, compostas em grande parte pela temida Eisenhower, massacram brutalmente a população local. A repressão é impiedosa, com a maioria dos bolivianos sendo exterminada ou forçada à submissão. As tropas da Eisenhower, famosas por sua violência e brutalidade, não poupam ninguém, e o território boliviano é rapidamente anexado pelo Brasil. Poucos bolivianos sobrevivem ao massacre, e a população restante é subjugada, enquanto o regime de Oscar ordena uma limpeza étnica e a colonização brasileira. Em resposta à crescente agressão no hemisfério, o Reino Unido começa a implementar um bloqueio continental ao Brasil e à Argentina, tentando sufocar as potências sul-americanas economicamente. No entanto, esse esforço se revela insuficiente para deter a ofensiva expansionista do eixo na América do Sul. No mesmo ano de 1940, o Brasil e a Argentina, coordenando suas ações, invadem rapidamente o Paraguai. Em apenas 6 horas, as forças brasileiras e argentinas se esmagam qualquer resistência paraguaia. A população do Paraguai sofre um massacre brutal, com milhares de civis mortos. O país é rapidamente dividido entre Brasil e Argentina, com o Paraguai perdendo sua soberania e se tornando uma colônia dividida entre as duas potências. Com o avanço implacável do Brasil e seus aliados, os Estados Unidos, alarmados com a crescente ameaça no continente, entram oficialmente na guerra ao lado dos aliados. Temendo que o Brasil e a Argentina se aproximem ainda mais da dominação total das Américas, os Estados Unidos decidem agir militarmente. Em resposta, o Brasil, com a ajuda da Argentina, invade rapidamente a Colômbia e o Panamá, visando o controle estratégico do Canal do Panamá. As forças brasileiras tomam o território com rapidez e eficiência, estabelecendo um estado fantoche na Colômbia para garantir a lealdade do país ao regime de Ossa. O controle do Canal do Panamá se torna uma prioridade vital para as forças do eixo, permitindo-lhes expandir ainda mais sua influência na região do Caribe e no Atlântico. Apesar do bloqueio continental imposto pelo Reino Unido, o Brasil, em estreita colaboração com a Alemanha, consegue romper a barreira e continuar suas operações militares. Utilizando rotas alternativas e métodos secretos, as potências do eixo conseguem enviar tropas para a Europa. O Brasil envia 180 mil homens da Eisenhower, uma unidade temida e infame composta principalmente por ex-presidiários, doentes mentais, indivíduos com um histórico de comportamentos violentos e sanguinários. Esses soldados são vistos como uma força implacável, impiedosa e disposta a lutar sem qualquer piedade. Esses homens são enviados para apoiar a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. Os soldados brasileiros, compostos por indivíduos marginalizados pela sociedade e com um histórico de crueldade, enfrentam os soviéticos na linha de frente. Sua presença intensifica a brutalidade do conflito, pois, além de serem soldados em combate, muitos deles cometem atrocidades contra civis e prisioneiros de guerra, reforçando a já violenta reputação das forças do eixo. Sua participação não só fortalece os laços entre Brasil e Alemanha, mas também amplia o nível de destruição e terror no teatro de guerra do leste europeu. Enquanto o Brasil e a Argentina continuam suas campanhas vitoriosas na América do Sul, a Argentina, com o objetivo de expandir ainda mais seu território, decide invadir o Chile. O governo chileno, ciente da iminente ameaça, prepara uma resistência feroz, mas as forças argentinas, já bem organizadas e apoiadas pela logística e força militar do Brasil, avançam rapidamente para o território chileno. O Chile, embora tenha tentado resistir com suas forças armadas, não tem forças suficientes para enfrentar a magnitude do ataque combinado. A resistência chilena, embora determinada, começa a enfraquecer rapidamente diante do poder militar superior de Brasil e Argentina. O país é rapidamente ocupado,
e sua soberania é anulada. O Chile é dividido entre o Brasil e a Argentina, com o controle do território reforçado pela presença das forças do eixo. Para intensificar o extermínio aos povos não arianos, o governo brasileiro começa a usar a câmaras de gás chamada de a solução final. Em 1943, os Estados Unidos, em um esforço para derrotar as potências do eixo, lançam a Operação Neptuno, desembarcando na região nordeste do Brasil. Inicialmente, os aliados conseguem impor uma vantagem devido ao fato de os brasileiros não esperarem o ataque. Contudo, assim que os reforços brasileiros chegam, os Estados Unidos começam a recuar. A falta de reconhecimento do território pelos aliados começa a cobrar seu preço, e as tropas americanas sofrem pesadas baixas. Ao longo do tempo, o Brasil começa a fazer os americanos recuar ainda mais, mas a situação no Brasil começa a se agravar devido ao bloqueio continental, que está destruindo a economia do país. Ossar decide apostar em um projeto para a construção de uma arma nuclear nunca antes vista, com o comando do cientista alemão, Dr. Wilhelm Braun. Contudo, o programa nuclear se mostra um fracasso, e os generais que antes eram contra o investimento começam a conspirar contra Ossar e suas decisões. Em 1944, chegam reforços dos aliados, com mais de 1,5 milhão de homens. Embora consigam avançar, não fazem progressos significativos. Generais que eram contra o investimento no programa nuclear começam a conspirar contra Ossar, e com a situação no Brasil se tornando cada vez mais caótica, a resistência começa a ganhar força. Os Estados Unidos desembarcam na Colômbia, invadem rapidamente, e não resistem e se rendem. Com o apoio dos colombianos e nativos que resistiram ao regime de Ossar, as forças aliadas avançam pelo norte do Brasil. O Brasil divide suas forças, e os soldados aliados no Nordeste conseguem grandes avanços. Com isso, o Brasil se vê em uma posição muito ruim. Para piorar, o fracasso do programa nuclear se torna evidente. Com as rebeliões internas e a crescente pressão dos aliados, os generais que já conspiravam contra Ossar, liderados por Otto dos Corzeny, começam uma revolta no sul do país. Eles conseguem conquistar a província da Cisplatina e territórios na Argentina. O apoio financeiro dos aliados fortalece a revolta, e os monarquistas também ganham forças, se rebelando em São Paulo sob a liderança de Dom Frederico I. Os monarquistas que apoiavam o Primeiro Império Brasileiro também decidem agir com ele, se rebelando em Minas Gerais, e os monarquistas se juntam para se fortalecer. Os aliados, especialmente os Estados Unidos, vendo as revoltas acontecer, começa a financiar e apoiar com recursos e armas com as revoltas em curso o exército brasileiro, e divide ainda mais, e os avanços aliados continuam a ser implacáveis. Ossar, vendo a derrota iminente, tenta simular sua morte e fugir para as montanhas no Chile. No entanto, é capturado por um grupo de homens gays que resistiam ao regime e é espancado até a morte, e seu corpo é estirado publicamente, marcando o fim do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Com a rendição do Brasil, a guerra para o país chega ao fim. As forças aliadas e os países que estavam sob domínio brasileiro também se rendem. Após a guerra, os monarquistas se dividem. Com um lado eles apoiam Dom Frederico I e o outro lado apoia Dom Pedro Henrique, neto de Dom Pedro II, com diversas batalhas sendo travadas, e dois lados já exaustos propõem uma paz onde os dois iriam se unir e seria proclamado o Sacro Império Brasileiro. A América do Sul começa a ser restaurada com suas antigas fronteiras, e o Brasil perde a Amazônia, que se torna um estado sob proteção da ONU. O Nordeste é ocupado pelos Estados Unidos, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro ficam sob o controle dos monarquistas brasileiros, que formam o Sacro Império Brasileiro. A República do Sul, agora sob o comando de Otto dos Corzeny, controla o Rio da Prata e o sul do Brasil. A República do Sul se torna uma ditadura militar sob o controle de Scorzeny. O restante do Brasil se torna a República do Brasil. A Argentina perde toda a Patagônia para o Chile. Meses depois, a Alemanha também se rende. Em 1990 é formado um plebiscito onde seria decidido se a República do Brasil seria anexada pelo Sacro Império Brasileiro. A votação acontece com 84% da população votando para a anexação do Sacro Império Brasileiro. Nos dias atuais, o Nordeste americano é agora um estado dos Estados Unidos, e o norte do Brasil, sob o controle da ONU, se torna uma área de proteção onde diversas pesquisas científicas são realizadas. O Sacro Império Brasileiro, por sua vez, próspera, e se torna um aliado dos Estados Unidos. A República do Sul vive sob uma ditadura militar liderada por Chombas, e permanece como um regime autoritário e isolacionista até os dias atuais, sem qualquer perspectiva de mudança. Até hoje os países invadidos pelo Brasil sofrem com a consequência de uma invasão com diversos crimes de guerra e suas populações dizimadas. Os estados brasileiros pagam até hoje indenizações aos Estados Unidos, diferente dos países sul-americanos que nunca receberam reparações dos ataques e genocídios sofridos.
Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e deixe sugestões de temas para o próximo vídeo. Entre no servidor do Discord.